Bom dia, bom dia. Aqui estamos a testar ainda o nosso aparelho para ver como que podemos tirar o melhor, a, a melhor coisa dele. Bom dia para todos. Eu sei que hoje é um dia um pouco diferente, no sentido de que estamos com um horário diferente e estou certo que muitos ainda estão a dormir, não é? Muitos ainda estão acostumados a outro horário, mas é bom que possamos estar juntos aqui bem cedo. Ah, Deixe-me cumprimentar a todos. Estou ainda aqui a colocar melhor a nossa tela e tentar fazer um resumo daquilo que nós estamos a falar aos domingos. Os domingos, nesse horário, é a Igreja de Valença, que sempre está a ter os seus cultos, às 10 da manhã. E então, nós, nesse horário, queremos continuar a série de estudos que estamos a fazer na Igreja de Valença. E os estudos que estamos a fazer tem a ver com o Sermão da Montanha, que inicia em Mateus capítulo 5, e já fomos falando de certas coisas. Já falamos sobre as bem-aventuranças, falamos de qual era a posição de Jesus sobre determinados factos, e hoje nós vamos a ler e estudar o que Jesus diz. Nós estamos naquela série de coisas que Jesus fala, ouviste que foi dito, e depois Jesus fala, mas eu, porém, vos digo. E hoje vamos ler Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 33 até o versículo 37. É o meu desejo que nós possamos ir estudando. Aqui nós vamos pular uma série de versículos, do versículo 27 até o versículo 32, justamente por causa de que são temas que seria muito bom nós poder tratar já em forma mais cuidadosa e com mais tempo, não é? Então, agora deixe-me só ler Mateus 5, 33 até o versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar antes de continuar com o estudo da palavra do Senhor. Só Deus, obrigado. Obrigado por um dia mais que tu nos dás. Obrigado, Senhor, por o grande privilégio de poder ter este tempo de estudar a tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua ajuda, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja a nos guiar, a nos encaminhar e a nos ensinar nesta manhã. Deus, quando nós vamos à tua palavra, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos, Senhor, que há muita coisa que nós não percebemos, há muita coisa que nós não podemos entender porque que tua palavra trata dessa maneira, mas o nosso desejo é que o teu Espírito Santo nos ajude e que o teu Espírito Santo nos guie para que nós possamos não somente entender o que a tua palavra está a dizer, mas que nós possamos aplicar isso às nossas próprias vidas, Senhor. Deus, queremos que o teu nome seja glorificado, queremos que nossas vidas sejam transformadas por aquilo que tua palavra diz. Por isso nós pedimos a tua direção, pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor nos livre de todo erro, de toda heresia, que nos ajude a permanecer fiéis na exposição da tua palavra e que cada um daqueles que estejamos a participar deste tempo, possamos, Senhor, ser abençoados, desafiados, confrontados até
com alguma questão nas nossas próprias vidas e possamos sair, Senhor, com um novo compromisso deste tempo com o Senhor. Obrigado, Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. É sempre tão bom estar a pensar naquilo que Jesus estava a ensinar. E uma questão que nós precisamos lembrar aqui é que Jesus tinha dito que ele não veio a revogar a lei. Nós lemos isso no versículo 17, aqui no capítulo 5. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E ele vai depois dar exemplos, não é? De como que isso é realidade, como que isso se aplica na realidade. E o Senhor vai a dar, por exemplo, o que nós já falamos a semana passada, a questão de não nos tornar assassinos, não matar o nosso irmão, não é? E não é somente uma questão que eu faço, e faço isso no momento realmente de cometer o homicídio, mas é uma questão mais profunda que só aquilo que se está a ver. Jesus vai tratar dos relacionamentos íntimos, pessoais, dentro do casamento, quando fala do adultério, quando fala do divórcio, que é também uma questão muito atual e onde há muita coisa que precisa ser esclarecida. E Jesus vai dar agora o exemplo da questão dos juramentos, não é? A questão de dar a palavra. E é tão terrível. Nós podemos ouvir a nossos avós, os antigos, falar que antigamente a palavra tinha valor, não é? Ou seja, se alguém falava assim alguma coisa, isso era cumprido, isso era realmente assim. Só que hoje em dia, se não há um documento, não é? Muito dificilmente alguém poderia nos ajudar ou poderia confiar em nós. E aqui, hoje em dia, nós precisamos apresentar um documento, nós precisamos ter até um aval, alguém que seja o nosso codeudor, no caso de assumir um compromisso financeiro. Ou até, muitas vezes, quando eu vou a falar para alguém de alguma coisa, eu preciso apresentar, falar, olha, fulano e fulano pensam mesmo que eu. Ou pergunta a eles, e eles vão falar que estou a falar eu é verdade. Mas por que isso acontece? E nós sabemos, isso acontece por uma questão simples. O pecado tem atingido a nossa sociedade, o pecado tem corrompido tanto aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos, que nós precisamos realmente nos resguardar muitas vezes. E aqui Jesus vai tratar uma questão que tem a ver com muitos de nós, que é a questão do caráter. Eu lembro uma vez ter falado com uma pessoa sobre o seu caráter e estar a falar quase uma hora, irmão, o teu caráter tem que melhorar, tu precisas melhorar a maneira de tratar com os outros e tudo. Depois de uma hora de conversa, o irmão me fala, posso fazer uma pergunta? Sim, eu falei para ele. E ele me responde, o que é caráter? E eu fiquei realmente confuso e já perdi a coragem de continuar a falar. Mas o que é caráter? Isso que nós precisamos realmente pensar. E quando nós falamos de caráter, estamos falando daquela questão que nos identifica como pessoa, aquilo que nós somos, o resguardo que nos damos, as nossas palavras, aquilo que nós fazemos, não é? Quando nós falamos que somos filhos de Deus e aquilo que nós fazemos acompanha a nossa fala, que quando a Bíblia manda uma coisa, eu cumpro e não tento contornar, e isso que nós vamos ver aqui, Jesus tratando. Uma questão só para dar a importância de por que estes versículos são importantes ou são atuais para nós. Um dos maiores métodos, os melhores métodos de evangelização que nós temos na vida cristã é o nosso testemunho.
quantas vidas têm sido alcançadas, quantas pessoas têm sido alcançadas por causa de um crente, de uma crente que vive realmente aquilo que predica, que está a pregar, não é? Que cumpre, tenta viver uma vida santa, uma vida pura perante Deus, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo que nem sempre consegue e que não é um super-homem ou uma super-mulher, mas que tem a ajuda do Senhor. O testemunho, e é nesse sentido que Jesus está a falar. Mas vamos ao texto. Diz aqui o texto de Jesus falando: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Se nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver alguns versículos. Por exemplo, eu só quero compartilhar convosco alguns desses versículos. Em Levítico, capítulo 19, nós podemos ver isso. Levítico 19, quando Moisés está a dar ao povo diferentes leis daquilo que que Deus mandou. Diz assim, Levítico 19, 12: nem jurarás falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Isso diz Levítico 19, 12. Outro texto que está em Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 21, diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, quando nós vemos que a ideia que era ensinada, principalmente pelos fariseus e escribas, o que eles ensinavam era justamente a questão de não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Na primeira impressão, parecia ser que eles estão realmente certos, não é? Sim, é claro, é lógico, eu não posso estar a incumprir os meus votos, os meus juramentos, aquilo que eu prometo, porque estaria a falhar contra o Senhor. Se eu prometi uma coisa ao Senhor, eu estaria a falhar contra aquilo que o Senhor está a mandar. Mas onde que está o problema? Por que Jesus está a usar esse exemplo? O que os fariseus e os escribas estavam a tentar fazer quando eles ensinavam isso? O problema que tinham essas pessoas é justamente na questão de o ênfase que eles faziam. Deixa-me só fazer um pequeno exercício aqui, e os irmãos que estão a estudar conosco interpretação bíblica vão lembrar a questão de que nós precisamos ver o contexto, nós precisamos entender aquilo que está sendo dito, fazer uma boa leitura para não ficar, não cair no engano, não é? De aquilo que aparecesse, ou que eu acho que o texto está a falar. Vamos ler de novo Deuteronômio 19, deixa-me só aqui encontrar de novo o texto. Desculpa, Levítico 19. Levítico 19, aqui no versículo 12, ele diz: nem jurarás falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu, o Senhor. Onde que está a diferença? Nós temos que olhar bem, e se nós prestamos atenção, vamos ver onde que fica, onde que está a recair o ênfase que faziam os escribas perante aquilo que a lei do Senhor falava. Os escribas falavam, os fariseus falavam: não jurarás falso, vírgula. Sim? Ou seja, o ênfase está no juramento, o ênfase está na promessa, o ênfase está no voto. Não jurarás falso, vírgula, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. O que a lei falava? O que a palavra de Deus diz? Aqui em Levítico fala: nem jurareis falso pelo meu nome. Sim? Ou seja, o ênfase do texto está no nome do Senhor, porque por isso que o texto diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus.
eu sou o Senhor. O que estava em causa nesse mandamento era o nome do Senhor. Não era a questão do juramento, sim, o juramento falso. Claro que isso está mal, mas a questão é que eu estava a colocar, quando eu cumpria essa lei, eu estava a fazê-lo pelo nome do Senhor. E porque eu fazia isso, eu tinha que reverenciar e ter em alta estima o nome do Senhor, porque isso que era importante. Só que os escribas, os fariseus, o que eles estavam a fazer é que tirar o enfoque daquilo que era importante, o nome do Senhor, o glorioso nome do Senhor, e colocá-lo no facto daquilo que eles estavam a fazer, no sentido do juramento. Por isso que, de novo, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Não sei se estou a explicar-me bem, no sentido de que o que é importante? Onde que está a importância daquilo que nós estamos a tentar perceber hoje? É no foco de que o que Jesus está a falar é cuidado com usar o nome do Senhor, sim, e não dar a importância ao nome do Senhor que ele tem. E o grande perigo que nós temos hoje, que eles estavam a sofrer naquele tempo, era a questão de reduzir, eles reduziam a questão do pecado, sim. Eles tentavam identificar pecados específicos, não é? Então, onde que estava o problema? Se tu fazias esse pecado em particular, se tu não fazias esse pecado particular, mas passavas ali pertinho, não havia problema, sim? E Jesus até vai tratar isso, e deixe-me só ler para vocês também outro texto em Mateus capítulo 23, onde Jesus até ele vai falar ironicamente da situação naquele tempo. Mateus 23, aqui no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Percebe o que está acontecendo aqui? Eles estão a falar, se tu vais fazer um juramento e tu juras pelo templo do Senhor, pelo santuário do Senhor, isso não é muito subjetivo, não é? Porque templo poderia ser qualquer coisa, santuário poderia ser qualquer coisa. Agora, se tu oras, não é? Desculpa, se tu juras pelo ouro do santuário, que já é uma coisa mais específica, mais objetiva, uma coisa que dá para ver, então ali tu ficas obrigado. Jesus fala isso é tolice. Isso o que significa isso? Porque Jesus mesmo vai falar, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior, o ouro ou o santuário? Não é o santuário, não é o local que representa a presença de Deus maior daquele objeto que é dado como uma oferta ao Senhor. Mas Jesus vai dar outro exemplo. E diz: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Interessante, sim? Eu podia jurar pelo altar, mas o pessoal iria falar, não, mas esse juramento não é tão... o que vai fazer? Não? Agora, se tu me fazes um juramento pelo cabrito, pelo cordeiro que está sobre o altar, isso é outra coisa. Ali a tua palavra é verdade. Jesus responde: cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Muitas vezes, nós, quando fazemos uma promessa, quando nós juramos fazer alguma coisa, nós achamos que podemos contornar a palavra do Senhor
caindo em coisas sem importância. O próprio pecado, não é? E só para usar como exemplo, Jesus usa no versículo 27 a questão do adultério. Sim? E eles falam, eu não estou a faltar ao meu juramento de casamento, não é? Porque eu não estou a ter relações íntimas com outra mulher, sim? Mas Jesus vai ir mais profundo. O problema não é esse. O problema é quem olhar uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, não é aquilo que somente se vê, não é o ato público. O problema inicia antes, no coração. O problema inicia muito mais profundo que somente as palavras, ou somente aquela questão que se leva à ação. O problema está dentro de nós. E a mesma coisa com a nossa palavra. Quando nós damos a nossa palavra por alguma pessoa, ou nós assumimos um compromisso, nós temos que lembrar que isso atinge a profundidade do nosso ser, aquilo que nós somos. E nós não podemos fugir da realidade do pecado nas nossas vidas. O pecado não é somente aquilo que eu faço. O pecado está em mim, no meu coração, e eu preciso reconhecer isso. E o tratamento que eu faça com o pecado não é uma questão superficial, não é uma questão que possa ser feita só com actos externos, não é? Eu já apresentei a minha oferta ao Senhor, então isso já fica coberto, já fiz, já fui para a igreja, agora está complicado com essa questão, não é? Já assisti à pregação do domingo, sim, e já está, perante Deus eu estou feito, perante Deus eu estou já, a minha situação está arranjada. Não, sim, há um problema, eu tenho um problema, e esse problema se chama pecado. Quando eu reconheço essa situação, eu vou até Deus, e o apóstolo João fala, eu confesso meus pecados, sim? E quando eu confesso meus pecados, tenho a promessa de que Deus perdoa o meu pecado, mas não somente perdoa, Deus está a tratar com o meu pecado, Ele limpa o meu pecado, Ele me limpa de todo o mal. Então, o que Jesus está tentando, ou não tentando, o que Ele está a dizer, e que eu estou tentando falar para os irmãos e para os amigos, é a questão de que o pecado é coisa séria. E isso atinge até os meus compromissos, até a minha maneira de falar, até o testemunho que eu estou a dar do meu relacionamento com Deus. Jesus vai continuar falando aqui, voltando a Mateus 5. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa vem do maligno. É um problema muito grande para nós hoje, sim? A questão de assumir o compromisso e a questão de cumprir a nossa palavra. Muitas vezes, e neste tempo talvez já aconteceu muitas vezes, o pessoal, quando está a passar um problema difícil na sua vida, doença, por exemplo, crise econômica, problemas familiares, somos rápidos para prometer coisas ao Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoa, se o Senhor me tira dessa situação, se o Senhor providencia uma saída, se o Senhor me ajuda nessa situação, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Sim? Mas quantas vezes nós já vimos e até experimentamos na nossa própria vida que quando a crise passa, quando a situação melhora, esquecemos aquilo que nós prometimos. Deixe-me ir um pouco mais profundo nessa questão. Membros da igreja que assumem um compromisso perante a igreja e perante o Senhor, eu me estou a identificar com essa igreja, com essa comunidade de fé, não com o edifício, com a comunidade de fé, com o grupo de irmãos que estão lá, não é? Mas deixam de se congregar.
e a promessa, e o valor da palavra. Deixam de ter comunhão, deixam de buscar crescer na sua espiritualidade, crescer no seu conhecimento de Deus, deixam de ajudar, e nesse tempo vai ser realmente um divisor de águas, e eu ouvi muitas vezes essa expressão nesta semana, onde nós vamos ver o compromisso das pessoas para com as coisas espirituais. É interessante ver que em toda crise, a primeira coisa que é cortada dos orçamentos são os compromissos espirituais, os compromissos que nós fazemos com a nossa igreja, com o Senhor ou com os outros irmãos. Por isso é que muitas igrejas, no meio desta crise, ainda vai haver uma crise maior, por causa de que isso é atingido. Eu não estou a falar que as famílias não vão ter problemas. Claro que sim, reconhecemos isso. Eu só estou a falar na questão do compromisso. O meu compromisso para com o Senhor. Eu preciso tratar isso. Eu preciso ser realista, sim? E lembrar, eu tenho compromisso, eu preciso orar ao Senhor, clamar ao Senhor e falar, Senhor, eu desejo honrar aquela minha palavra que eu di ao Senhor. Relacionamentos íntimos, no casamento. A promessa que nós fazemos no início do casamento, não é? Perante o juiz, perante o pastor, perante a quem seja que esteja ali a fazer o casamento, e nos é perguntado, aceitas a fulano de tal, aceitas a fulana de tal como o teu esposo, como a tua esposa? E nós falamos sim. Ainda que seja na pobreza, na enfermidade, na doença, momentos maus, momentos bons, e a nossa resposta é sim. Mas não passa, muitas vezes, de ser simplesmente uma expressão, sim? Simplesmente uma cerimônia, simplesmente uma questão, uma tradição que eu estou a cumprir para poder passar, não é, do terrível da solteria o céu do casamento, sim? Só que depois isso se vai tornar um inferno. Quando eu começo a faltar, no sentido de que eu estou a comprometer-me com uma pessoa, a entregar a minha vida, a entregar tudo para que essa pessoa seja feliz, para que essa pessoa se sinta realizada, para que essa pessoa possa a seguir ao Senhor e ter um relacionamento com o Senhor fiel. Mas quando eu descuido, coloco outras coisas, quando o trabalho se coloca por cima do casamento, não é? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, e eu não cuido o meu casamento, não cuido o meu relacionamento pessoal, é um problema. Quando os filhos entram no meio, e a mãe e o pai colocam os filhos por cima do seu relacionamento, do seu casamento, da sua parceira, do seu parceiro, é um problema também. Eu estou a faltar a minha palavra. Eu tenho que tomar cuidado, porque, de novo, aquilo que nós somos nos nossos corações vai atingir aquilo que nós fazemos. Nós precisamos lembrar. Mas há outra razão, uma razão muito mais importante, e eu quero encerrar com isso a nossa meditação nesta manhã. E ler um texto que está em Números, desculpe, Levíticos, capítulo 11, no versículo 44. Por que Deus era tão zeloso por causa do seu nome? Falando que se o povo de Israel fizesse um juramento pelo nome do Senhor, teria que cumprir isso. E que o mandado que eles tinham era não fazê-lo, porque o nome do Senhor era sublime, era grandioso, e eles não deveriam fazer isso. Olha o que diz Levíticos 11, 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vos
vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Qual é a razão que eu tenho que cuidar os meus relacionamentos? Qual é a razão que eu tenho que honrar a minha palavra, honrar os meus compromissos? Por que que Jesus fala que a nossa que o nosso falar seja sim, sim ou não, não? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, porque o nosso Deus é santo. Porque Deus, nosso Deus é puro e nós somos o seu povo. Deus está a separar a um povo para que seja diferente, para que seja distinto, porque ele é distinto, ele é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, ele está por cima de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, o desafio que Jesus Cristo nos faz é que nós precisamos ter cuidado com usar o nome de Deus em vão, ter cuidado com jurar ou nos comprometer por qualquer coisa, não é? Nós precisamos ser sérios, né, nos nossos compromissos. Cuidado com as mentiras brancas. Sim? Não, mas não é propriamente uma mentira, era somente contornar. Cuidado com isso. Sim? Porque nós precisamos ter caráter, nós precisamos ser os bons representantes do nosso Deus e ser os bons embaixadores. De novo, o que Jesus está a tratar aqui é com aquilo que nós somos. Sim? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu tenho relacionamento com Deus, se eu já tive a experiência de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, a minha prática, a minha vida, as coisas que eu faço, as coisas que eu digo, as coisas que eu penso, têm que ser marcadas também por isso. Têm que ser atingidas pela realidade de Deus em mim. O meu dia a dia tem que mostrar a diferença. O que a tudo quanto eu sou, que a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. É o meu desejo que Deus nos ajude. Eu sei que vivemos tempos difíceis, a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela mentira, marcada pelo engano, não é? É como que nós assistimos a um político a falar e fazer promessas, e lá no fundo nós sabemos que ele está mentindo, não é? Mas fala tão bonito, é tão bom ouvi-lo, mas não tem que ser assim com os filhos de Deus. Nós precisamos lembrar, nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo. E nós precisamos viver em conformidade a isso. Deixa-me orar uma vez mais e fechar esse tempo juntos. Sou Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Pedimos, Senhor, a tua ajuda nesta questão das nossas palavras, dos nossos compromissos, de ser sérios, Senhor, naquilo que nós falamos e naquilo que nós nos comprometemos. E lembrar que nós somos os teus representantes, Senhor, nós estamos a representar o Deus Santo, o Deus puro, o Deus único, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Senhor, nos ajuda a a cair na conta, Senhor, a poder entender o que isso significa. O meu testemunho, cuidar, Senhor, aquilo que eu estou a fazer para que o teu nome não seja desonrado, para que o teu nome não seja, Senhor, desprezado. Mas, pelo contrário, como Jesus próprio falava, ali, quando ele fala que nós somos a sal da terra e a luz do mundo, para que quando os homens, quando o mundo olhe para a nossa vida, para aquilo que nós somos, fazemos, ou falamos, ou pensamos, eles glorifiquem a Deus, Senhor, ainda sem te conhecer, eles possam falar, são um povo que realmente reverencia o nome de Deus e que vive aquilo que prega. Obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoa, Senhor, a cada família. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia desta terra que é tão rebelde, tão teimoso, Senhor, que não quer te ouvir, que não quer te reconhecer.
mas nós clamamos por misericórdia, Deus. Lembra-te, Senhor, das famílias que estão a sofrer nesse tempo. Lembra-te, Senhor, daqueles que estão a sofrer esta doença ou outras e estão a precisar de ajuda. E, Senhor, que cada um deles possa reconhecer-te como seu Deus, como seu Salvador. Obrigado, Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar ali. Nós vamos continuar neste processo, não sabemos por quanto tempo, e estamos tentando encontrar a melhor maneira de fazê-lo, experimentando diferentes coisas, e algumas vezes sai bem, outras vezes não corre tão bem. Mas pedimos também as vossas orações. E se nós podemos ajudar em alguma coisa, se nós podemos ser uma companhia, dar alguma direção, se estás a precisar de alguma palavra de aliento, entra em contato conosco, sim? Podes fazê-lo através das redes sociais, ali estão todos os nossos dados, fala conosco, e se tens um motivo de oração, coloca ali, nós vamos orar ao Senhor, mas nós vamos estar sempre caminhando juntos e tentando seguir ao Senhor de acordo com a sua palavra, porque Ele é fiel, Ele é bom todo o tempo. O Senhor te abençoe. Hoje à tarde, às 15 horas, no horário novo, às 15 horas, eu te convido a estar conosco de novo. Vamos estar a estudar no livro de Romanos. Deus te abençoe e até já.